Dessa manhã, então vamos embora. Jornal da CBN Cuiabá. 8h18. Eu imagino que talvez, Pedro Panoc, esse nosso convidado de hoje deve ter sido aí nas últimas semanas, nos últimos dias, um dos mais requisitados, um pouco criticado por alguns, muito procurado por outros. A gente conversa nesse momento com o Felipe Nunes, ele que é cientista político, fundador e presidente da Quest. Felipe, você nos ouve bem? Obrigada pela companhia, tudo certo? Fica à vontade para trazer um bom dia aí para nossa audiência. Bom dia, Camila. Prazer falar com você aqui na CBN Cuiabá. Obrigado pelo convite. Semanas corridas aí pelo Brasil inteiro. Prazer estar aqui falando com você. Muito bem, a gente vai ter uma oportunidade de tirar algumas dúvidas, né, Felipe, inclusive de muitos ouvintes, muitos eleitores que estão aí um pouco sem entender, talvez, o resultado de algumas pesquisas, falando mais especificamente aqui sobre a nossa capital, Cuiabá, Várzea Grande também, muito se comentou em relação às pesquisas, mas antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, se me permite só rapidinho, já trazer também os resultados, né, o Pedro Panoc falou mais cedo, mas para o nosso ouvinte que está chegando agora, ontem a gente teve a primeira pesquisa Quest após o primeiro turno das eleições aqui na capital mato-grossense, né? É o único município que nós temos segundo turno aqui em Mato Grosso. E essa pesquisa divulgada ontem mostra o candidato Abílio Brunini do PL com 44% das intenções de voto e o candidato Lúdio Cabral do PT com 41%, levando em consideração a margem de erro, que neste caso é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Os candidatos estão tecnicamente empatados. A pesquisa Quest foi encomendada pela TV Centro-América, que é afiliada da Rede Globo, aqui em Mato Grosso. Foram ouvidas 852 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 15 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O documento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo MT 08972/2024. Obrigada, Felipe, por acompanhar, né, enquanto a gente está trazendo esses novos números. Alguns ouvintes ainda não haviam acompanhado. Mas eu queria que nesse primeiro momento você trouxesse um apanhado para a gente, principalmente em relação a essas curiosidades, né? Porque a gente teve algumas pesquisas da Quest que foram divulgadas ainda no primeiro turno e naquela ocasião mostravam ali uma liderança do deputado Eduardo Botelho, que acabou ficando no terceiro lugar, o Abílio em segundo e o Lúdio fora, né, deste segundo turno, uma realidade que, né, apurada as urnas, veio um pouco diferente. Conta pra gente como é que são feitos, né, esses levantamentos, e aí fique à vontade para trazer esse panorama da melhor forma que você entender que é mais fácil para a compreensão do ouvinte e por que talvez esse resultado diferente do que a gente conheceu ainda no primeiro turno da eleição. Camila, é impressionante como a gente insiste na ideia de que pesquisa não é prognóstico, mas não adianta. Todo mundo quer que as pesquisas sejam capazes de adivinhar o futuro, de adivinhar o que o eleitor vai fazer, e não é assim que acontece, né? Eu passei todo o primeiro turno no Brasil inteiro explicando para as pessoas que a pesquisa é uma ferramenta, um termômetro. Você falava de chuva aí há pouco tempo em Cuiabá, né? É uma ferramenta de clima, você captura o clima da eleição. O objetivo da pesquisa é capturar a tendência. E a tendência que a Quest capturou em Cuiabá foi exatamente a que se configurou no resultado final, né? Eu vou explicar aí para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo aqui também nas redes da CBN, um pouco desse cenário. O Eduardo Botelho, de fato, começou a eleição né, muito competitivo, era o candidato mais lembrado nas intenções de voto no começo do processo eleitoral. Mas ao longo da eleição, o que a gente viu foi uma tendência de queda do Eduardo Botelho, né? Só para citar aqui um exemplo, olhando para as duas últimas pesquisas, ele sai de 40 para 36 e acaba com 28, ou seja, aquela tendência que a pesquisa capturava, que é uma tendência, né, de redução, de preferência, acabou se confirmando nas urnas, se amplificando nas urnas. Em compensação, o candidato do PL, o Abílio, que, né, começou a eleição já com uma certa competitividade, mas que cresceu na reta final, tinha 31, foi para 35 e terminou a eleição com 40 pontos. Então, essa tendência de uma queda do Botelho e crescimento do Abílio, ela foi capturada
pela pesquisa, ela foi mostrada ao longo do processo eleitoral e depois se confirmou, se amplificando nas urnas, né? O candidato do PT, que para muitos foi uma surpresa, estava sempre ali pontuando entre os 24, 25 pontos nas pesquisas, termina um pouco acima, com 28 pontos também. Eu estou aqui aproximando os números, né, só para não ficar na vírgula de alguma coisa. Perfeito. Então, de novo, a gente viu uma configuração neste segundo turno de eu diria, de uma polarização nacional, né? Foi tão falada no Brasil inteiro e se confirmou em Cuiabá. Abílio de um lado, Lúdio de outro, com o Botelho tendo uma perda, né, significativa de intenção de voto ao longo da campanha, que acabou se confirmando. Repetir para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, as pesquisas têm que ser analisadas como grandes termômetros de clima, de temperatura política, e o que a gente mostrou em Cuiabá foi isso. O derretimento de uma das candidaturas, que apareciam forte no começo, e sabe, Camilo, isso aconteceu em muitos lugares do Brasil. Belo Horizonte é um exemplo disso, né? A gente viu um candidato que parecia forte, recall no começo da campanha, e aí depois foi perdendo força, outros 2 candidatos apareceram. A gente também viu isso em Natal, em outros lugares, e capturar essa tendência é o nosso papel, e que bom que a gente conseguiu fazer isso também em Cuiabá. Agora vamos ver como é que esse segundo turno se apresenta. A pesquisa de hoje, né, hoje, publicada aí na cidade, mostra uma competitividade enorme, os eleitores do Botelho se dividindo, uma parte indo para Abílio, outra parte indo para o Lúdio. A eleição vai ser interessante em Cuiabá. Então, Felipe, só se me permite um pouquinho ainda, Pedro, insistindo um pouco nessa primeira pergunta, é importante, então, para além dessa desconfiança que existe muitas vezes por parte do eleitor, do ouvinte, enfim, que a gente se atente aos cenários e essa questão de comparar, então, uma pesquisa com a outra, a importância de comparar institutos, né, os resultados, de um mesmo instituto, para que a gente acompanhe essa tendência e não só aquele número que está, entre aspas, cristalizado ali no final. É isso que você está colocando aqui para o nosso ouvinte nesse momento? A pesquisa conta uma história. E a história da eleição em Cuiabá é uma história de fortalecimento da direita, né, que veio o PL com a candidatura do Abílio, foi se fortalecendo, e as pesquisas vão capturando isso. E na reta final, o eleitor olha para a pesquisa e intensifica, né, o padrão da tendência que estava dado ali. Eu gosto de brincar, Camila, que quando eu quero acertar número, eu jogo na Mega Sena, porque lá eu tenho que acertar o número exato, né? Mas tendência não, a pesquisa não. Pesquisa é uma forma de capturar a tendência, ler o cenário, lembrando sempre que é o eleitor que toma a decisão. O eleitor é soberano. A pesquisa é um instrumento de informação. Da mesma maneira que a CBN informa os eleitores sobre a agenda dos candidatos, sobre, né, as opiniões, posições, faz entrevistas, sabatinas, as pesquisas, assim como o jornalismo, ajudam a informar, nesse caso, sobre a força, sobre quem está crescendo, quem está caindo, quem se mantém competitivo. E, né, para nossa alegria, para a alegria desse time de inteligência tão qualificado que a Quest tem no Brasil inteiro, a gente conseguiu capturar essas tendências no país todo, né? Não só as tendências que já estavam cristalizadas, como, por exemplo, no Rio, em Recife, em Salvador, como outras que se deram na reta final. A gente capturou o crescimento da direita na reta final em Curitiba, em Goiânia, em Manaus, e no caso de Cuiabá aconteceu a mesma coisa, o Abílio se tornando aí um candidato mais competitivo na reta final, o Botelho perdendo força e o Lúdio, por ter um patamar de voto muito, né, firme e tal, ali do PT, da esquerda, conseguindo então ir para esse segundo turno de polarização nacional, como eu disse, vai ser muito interessante. Pedro, fica à vontade, meu amigo. Felipe, bom dia. Eu me lembro que em 2022 também se questionou bastante, aliás, foi em 2022 que se levantou essa questão em relação aos institutos de pesquisas. Eu lembro até que a própria Quest, o pessoal da Quest também utilizou dessa situação de que pesquisa é uma fotografia de momento e que a depender do momento que essa pesquisa é feita, ela tem essa representatividade, logo depois pode não ter mais essa representatividade. Mas também ficou ali decidido que, por exemplo, mudaria-se algum tipo de método,
uma característica dos métodos utilizados até então. A Quest, ela atualizou esses métodos a partir daquele 2022. Como é que é feito como é que você utiliza esses métodos hoje da Quest para realizar essas pesquisas eleitorais? Ainda se mantém aqueles métodos? Acrescentou-se outras métricas? Felipe, houve uma atualização, digamos assim, da Quest em relação ao formato de fazer pesquisa no Brasil? Bom dia, Pedro. Um prazer enorme falar com você. Estava te vendo aí falando do trânsito, né? Tendo que descrever rua por rua da cidade. Não deve ser um trabalho fácil. Não é. Assim como de pesquisa também não é fácil, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, o que a gente faz é ciência. E ciência está sempre em evolução, né? Não existe uma forma de fazer pesquisa que seja estática. A gente todo ano aprende coisa nova, né? Desde que as pesquisas começaram nos Estados Unidos, lá nos idos da década de 50, cada rodada eleitoral, a gente aprende técnica nova, a gente, né, inova e traz sempre inovações para o público, né, que acompanha as pesquisas. Em 2022, você tem toda a razão, né, houve uma ofensiva contra as pesquisas, o que é curioso, porque eu sempre digo, quem disputa a eleição são os candidatos, não são os institutos. Mas criou-se, muita gente, inclusive algumas pessoas do jornalismo, tentando, mas um e outro, eu prefiro, esse não é a minha forma de trabalhar, não é por aí que eu caminho. Eu acho que os institutos têm diferenças, eles têm diferenças metodológicas, que são importantes, elas se complementam, né, em muitas medidas, e no caso de 22, o que a gente viu foi que o padrão de abstenção do eleitor do Lula, que dizia nas pesquisas, eu vou votar, mas que na última hora não apareceu para votar, houve um percentual grande. Vou te dar um exemplo, tá, Pedro? No norte de Minas, onde o Lula ganhava de 70 a 30 do Bolsonaro, a abstenção foi de 40%. Olha que coisa, quase metade do eleitor do norte de Minas não foi votar. No sul da Bahia aconteceu um padrão parecido, 38%. No sul do Maranhão, 36%. Ou seja, houve uma abstenção no primeiro turno que acabava, a gente capturava, né, uma força um pouco maior do Lula nas pesquisas, mas quando a gente foi ver na urna, o Lula estava um pouco superestimado. O que a gente fez? Como eu disse, a gente está sempre inovando, né? Para o segundo turno, a Quest adotou um modelo estatístico chamado Likely Voter Model. O que é isso, Pedro? Na hora de calcular o voto válido, a Quest desconta a probabilidade do eleitor comparecer ou não na urna. Ou seja, além de conseguir estimar em quem você vai votar, Pedro, se você vai escolher, Camila, o candidato A ou o candidato B, a gente também começou a estimar se você vai ou não comparecer na urna. Sim. E aí o que a gente descobriu nesse segundo turno? A Quest mostrou ali aquele cenário que o Brasil inteiro acompanhou, em Cuiabá não foi diferente, né, uma força do Bolsonaro na reta final, se aproximando cada vez do Lula. Na reta final, a Quest mostrava 51, alguma coisa, 49, a 49 também, 50 e pouco, que foi exatamente o resultado da tendência capturada de aproximação de força do Bolsonaro e na reta final ali um resultado muito competitivo. Portanto, o que a gente percebeu, Pedro? A alta abstenção brasileira, mesmo com o voto obrigatório, virou uma variável que os institutos têm que considerar. Então, no Brasil inteiro, em 2024, o que a Quest fez foi corrigir o viés de abstenção. Quando alguém fala, eu vou votar no A ou no B, a gente descontou, né, essa fala do eleitor, essa intenção de voto, pela probabilidade dele comparecer ou não. E eu acredito que essa é uma inovação que vem para ficar. No Brasil inteiro, comparar as intenções de voto em votos válidos, descontando o peso da abstenção, foi super importante para que a Quest pudesse, como eu disse, capturar as tendências em eleições nas 26 capitais. Então, esse ano, Felipe, a gente apresenta os votos válidos nesse padrão também. A gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho, aquela pausa obrigatória por conta do repórter CBN, mas eu peço que você siga conectado conosco e a gente já volta, tá? É bem rápido. Quinta-feira, estamos falando sobre um tema aqui, né? Pesquisa eleitoral, um dos assuntos mais comentados aí nos últimos dias. E para isso a gente tem a honra de ter a companhia nesta manhã do Felipe Nunes, que é cientista político, fundador e presidente da Quest. Temos números quentinhos aí da disputa eleitoral aqui na capital, nesse segundo turno. Ontem a gente falou
falou há pouco, né? Foi divulgada a primeira pesquisa, o primeiro cenário da Quest aqui para a capital mato-grossense. Felipe, tem muita gente aqui fazendo alguns comentários, já querendo as suas projeções, tá todo mundo curioso por aqui. Mandar um abraço aqui para nossa audiência. Breno Pereira tá conversando conosco direto de Petrolina, mas acompanhando pelo YouTube a nossa transmissão. A Dalva Barreto já também tá querendo saber para onde vão os votos de Eduardo Botelho, do Domingos Kennedy. Mandar um alô também aqui pro Nelson Castro, tá aqui na nossa audiência também, acompanhando aí esse debate em relação às pesquisas. O Nilson também nos faz companhia, mandou um alô para toda a galera. Raquel Abraão. Enfim, tem muitas curiosidades aqui. Eu queria que a gente pegasse um pouquinho desse segundo bloco, Felipe, para falar sobre essa questão também que o nosso ouvinte está debatendo muito, e você até comentou um pouco, né, no início, para onde estão migrando ali os votos daqueles candidatos que perderam o primeiro turno, e também como é que a gente pode analisar esse comportamento, né, de agora até 27 de outubro. Tem algum cenário, alguma perspectiva que você pode trazer para a gente nesse momento, principalmente por conta dessa polarização, né, a gente tem isso, é inevitável que a gente tenha esse cenário aqui na capital. Tivemos, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro visitando aqui a capital mato-grossense na última segunda para apoiar a campanha do Abílio. Hoje, previsão também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O Lula diz que não vem porque aqui ele mais atrapalharia do que ajudaria. Eu queria ver se você pode também trazer algum detalhe em relação a isso. Mas Geraldo Alckmin vem, né, vice-presidente, para apoiar o Lúdio. Então, como é que a gente tem que analisar, tem que entender esse comportamento no segundo turno? Eu queria que você compartilhasse com o nosso ouvinte também um pouco desse cenário, até aproveitando a tua experiência com isso. Vamos lá, Camila. Primeiro, mandar um abraço para essa audiência enorme da CBN e, de novo, agradecer, né, pelo convite. Eu queria começar essa análise, Camila, lembrando a vocês o seguinte. É impressionante como a cidade de Cuiabá realmente está reproduzindo a polarização nacional que a gente viu em 2022. Pedro, Camila e o ouvinte CBN. Se a gente faz um mergulho, né, nos dados que a Quest publicou ontem aí em Cuiabá, olha o que a gente descobre. Primeiro, que Abílio e Lúdio estão tecnicamente empatados na margem de erro, né? 44 para o Abílio, 41 para o Lúdio, projetando uma eleição bastante competitiva entre esses dois lados. Mas, Camila, olha que interessante. O Abílio, o candidato do PL, ele tem uma intenção de voto maior, ele, né, tende a ser mais votado entre homens, jovens, a população de renda média e alta, entre eleitores que votaram em Bolsonaro em 22 e entre o público evangélico. Esse é exatamente o público que votou em Bolsonaro em 2022. Por outro lado, o Lúdio é mais votado entre mulheres, adultos, renda baixa, o público, né, que tem uma renda mais baixa, e, claro, entre os eleitores que votaram em Lula em 2022. Ou seja, repito, a polarização nacional chegou de uma maneira muito clara em Cuiabá. O que vai definir a eleição, portanto? O que vai definir a eleição, portanto, são os detalhes, né? É a maneira como cada candidato vai se portar nessa reta final, é a maneira como os apoios, as lideranças políticas vão fazer a diferença. Então vamos começar analisando o Botelho. Eduardo Botelho, que liderou durante muito tempo a campanha, lá no começo. As pesquisas foi caindo, foi perdendo tração. É curioso que ele perdeu, né, um voto mais à esquerda para o Lúdio, perdeu um voto mais à direita para o Abílio e foi vendo a sua força política diminuir, mas continuou tendo, na reta final, ali um percentual considerável. Camila, neste momento, o que a Quest mostra é 52% dos eleitores do Botelho estão optando mais para o Lúdio do que para o Abílio, enquanto 36% optam mais pelo Abílio do que pelo Lúdio. Ou seja, hoje, a maior parte do eleitor do Botelho vai para o Lúdio. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Vocês que acompanham tão bem a disputa, né, municipal, a dinâmica das forças políticas. Porque quando a gente pergunta para o eleitor, Camila e Pedro, para onde você acha que vai o apoio do Botelho? Quem você acha que ele vai apoiar abertamente nessa campanha? 41% não sabe dar essa resposta. Ou seja, uma posição do Botelho para um lado, para o outro, mais firme, ou mesmo de abstenção, fará como está fazendo a diferença
nessa reta final. Ele é um dos atores políticos importantes para explicar a dinâmica dessa alta competitividade que a gente está mostrando na cidade de Cuiabá nesse momento. E curiosamente ele não é um dos poucos que não se manifestou, né, Panoc? A gente tem ali apoios, né, do governador do estado, da primeira-dama, a maior parte dos vereadores eleitos ou daqueles que foram reeleitos estão ali mais para o lado do Abílio, né? Ele vem recebendo uma maior parcela de apoio, né, dessas lideranças políticas aqui da capital ou de Mato Grosso. E o Botelho falou: eu não tenho nada com isso, vou ficar quietinho aqui no meu canto, porque a União Brasil, né, o partido liberou os seus filiados. Alguns já demonstraram, sinalizaram seus apoios, mas o Botelho falou: vou ficar quietinho. Você acha que, havendo uma mudança no comportamento dele, né, e ele vindo a público dizendo que vai votar em A ou B, isso também pode mexer com esse cenário, então, Felipe? Claro, Camila, esse é o ponto que eu estou chamando a atenção, né? Na política, Camila, qualquer ação tem consequência. Neste caso, a não ação do Botelho tem consequência também, né? Porque, querendo ou não, quando o Botelho se abstém de ter uma posição, e é óbvio, ele tem os motivos políticos dele, nós não estamos aqui, Perfeito. né? Não há nenhum tipo de julgamento de valor, é uma análise fria dos números, né? Mas a não ação dele faz com que o eleitor tome, portanto, a decisão que quiser. Nesse momento, 52 estão indo para o Lúdio, 36 estão indo para o Abílio. Agora, olha que curioso. Quando a gente faz a mesma análise sobre o governador Mauro Mendes, a gente descobre um outro elemento que também vai ser decisivo nessa eleição. Camila, Pedro, em eleições competitivas, qualquer movimento é decisivo. Quando a gente pergunta assim, quem é que o Mauro Mendes está apoiando nessa eleição? 44% dos eleitores ainda não sabe dizer quem o governador está apoiando. Olha o tamanho do padrão eleitoral, né, do conjunto de eleitores que não consegue associar o governador a nenhum dos lados. É claro, Camila, que isso também faz diferença, é claro que isso também tem um peso na disputa. Então, por um lado, o Botelho, que não se posicionou, 41% também não sabe dizer para onde ele vai. Já no caso do Mauro Mendes, que se posicionou, 44% não sabe. Ou seja, ainda tem eleição pela frente. Nós vamos ter que acompanhar do mesmo jeito que eu sempre falo, com rigor, com critério, com cuidado, porque tem eleição ainda na cidade de Cuiabá. Fica à vontade, Pedro. Agora, Felipe, você mencionou esses dados. Tem um outro dado também que eu gostaria de saber da opinião, e se a Quest também utilizou-se da métrica para entender, que é a questão das pessoas que não foram votar, né? Abstenção. Nós tivemos aí um pouco mais, assim, número acima de 20% aqui, um número significativo. E nesse segundo turno, acho que precisa os candidatos trabalharem também nesse aspecto, né? De fomentar, de entender que é importante que as pessoas votem nele. A pesquisa mostra alguma coisa nesse sentido? Aqueles que não foram, por alguma razão, têm alguma vontade de ir no segundo turno? A pesquisa apontou algo nesse sentido? Analisando também a partir da tua experiência, qual é a importância desses indecisos ainda? E curiosamente, né, Pedro, só se me permite acrescentar, Felipe, aqui na capital, a gente teve um fenômeno interessante, porque nós tivemos uma abstenção um pouquinho coisa, mas maior do que em 2020, que a gente estava em plena pandemia ainda, Exato. né, na Covid-19. Agora essa abstenção ficou em 22,95 e há 4 anos atrás em 22,01. E aí muita gente fala, vixe, segundo turno isso aí vai disparar, né? Mas talvez, e por outro lado, outros falam, não, mas essa polarização acho que vai levar o eleitor também mais um pouco às urnas. E aí também queria aproveitar só para emendar essa pergunta do Pedro. E que bom, Camila, que você trouxe essa questão. Eu ia comentar exatamente isso. Você está super atenta, óbvio, né? Cuiabá é uma das poucas cidades brasileiras em que a gente viu aumento de abstenção em relação a 2020, tá? 2020 foi um ano de pandemia, Pedro. A gente apurou no Brasil inteiro grandes abstenções, e a expectativa esse ano é que a abstenção viesse um pouco menor do que em 20. Esse padrão se confirmou em vários lugares, né, no Brasil como um todo, mas em Cuiabá aconteceu o inverso. A abstenção, ela, embora tenha sido um aumento pequeno, como você comentou, ela cresceu de fato. Isso tem algumas questões que a gente precisa trabalhar aqui e explicar para o nosso ouvinte, né, para quem está nos assistindo também pelo YouTube. Pedro,
O eleitor de Cuiabá deu claramente um voto de desconfiança em relação às candidaturas. Esse alto padrão de abstenção é uma opção política do eleitor. Mas vocês devem estar falando, mas o professor ficou doido, porque o voto no Brasil é obrigatório. Como é que o eleitor opta por não votar? Mesmo o voto no Brasil sendo obrigatório, há um crescente número de brasileiros que escolhe não votar porque não encontra nos candidatos uma opção real, concreta, com propostas que o engajem, que o interessem. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Eu diria que, com um cenário tão apertado, Pedro, 44 para o Abílio, 41 para o Lúdio, né, uma vantagem numérica, fazer o eleitor ir votar será, na minha visão, uma estratégia também fundamental para modificar o cenário político. Não é só persuadir o eleitor de que um lado é melhor que o outro. Os candidatos também terão que fazer um trabalho de levar o eleitor à urna, e aí eu concordo com o que Camila disse. A polarização tende a fazer com que um pedaço do eleitor vá se engajar, vá para a urna para evitar que o outro vença, porque o medo agora é do outro, né? É se o outro vai vencer, é o outro lado. Vira uma eleição de rejeição até nesse sentido. Mas isso também, claro, se a eleição ficar muito virulenta e violenta e com muitos ataques, o eleitor também se desmotiva. Então, existe ali uma calibração fina que as candidaturas vão fazer, por isso que eu disse, estou curioso para acompanhar essa reta final em Cuiabá. 8h50 para você que está sintonizando agora. A gente está conversando com o Felipe. E aí é curioso que não é nem só o presidente, né, da Quest, é o cientista político também, então traz esse ingrediente aí um pouco do comportamento do eleitor. Felipe Nunes, perdão, sobrenome dele. Felipe, quase reta final por aqui. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você trazer algum tema, né, algum tópico que a gente não tenha abordado. Mas o nosso ouvinte, o Rômulo Neves, ele está perguntando aqui, do ponto de vista do resultado das pesquisas, se o comportamento e as opiniões nas redes sociais, elas também influenciam esses resultados. É o Rômulo Neves. Mandar um abraço para o Rômulo Neves. Esse é um elemento novo da política brasileira, né? Eu disse no começo da eleição, Rômulo, que esta seria a eleição decisiva para que a gente entendesse qual é o papel que a TV tem e o papel que as redes sociais têm nessa eleição. E aí, claro, não dá para... A gente está aqui em Cuiabá, mas não tem como não falar em São Paulo, né? Exatamente. A gente tinha ali a candidatura do Pablo Marçal muito forte nas redes sociais, a candidatura do Ricardo Nunes muito forte na televisão, e a gente viu o quê? Um embate de forças enorme, né? O Datena é que pagou o pato nesse sentido, porque acabou ficando de fora, ele é apresentador de televisão, mas as redes sociais se mostraram um mecanismo muito forte. Eu tenho dito, Camila, que nós vivemos a era da política pop, a era do entretenimento político. As pessoas estão interessadas em política não só pelo seu conteúdo, né? O eleitor brasileiro está mais interessado, ele se informa, ele para ouvir essa entrevista, ele aumenta a audiência quando a gente fala de pesquisa, de política. As pessoas gostam, estão interessadas, mas elas também querem entretenimento. Então, uma parte da política mudou para a rede, porque ela também tem que entreter o eleitor para chamar a atenção dele. Isso mudou o padrão e é óbvio que a força nas redes, a distribuição do conteúdo faz a diferença. Mais alguma dúvida, Pedro? Fica à vontade. Felipe, eu verifiquei também aqui situações que vocês também perguntaram e eu achei interessante, eu gostaria de saber de você se isso acaba também influenciando. Por exemplo, foi perguntado em relação à capacidade de tomar decisões em momentos críticos por parte dos dois candidatos aqui em Cuiabá. Por exemplo, dos questionários, mas tem vários outros. Questão do carisma foi apontado também, ser verdadeiro, ser trabalhador. Somando todos esses fatores, eu acho que aqui é mais para quem faz efetivamente ali a política, em termos de pedir, em termos de comportamento do candidato, vai trabalhar esses números. Isso também influencia diretamente no voto, na escolha, especialmente nesse momento que está ali empatado tecnicamente, esses detalhes pequenos que a pesquisa mostra. Isso também influencia o voto do eleitor? Então, Pedro, primeiro explicar para quem está, né, a nossa audiência aqui, o trabalho que a gente faz na Quest é um trabalho muito rigoroso, científico, técnico, um trabalho cuidadoso, né, de informar o eleitor sobre o cenário político. E a gente
exatamente por essa experiência na ciência política, na sociologia, a gente traz para o eleitor mais do que as intenções de voto. Porque nos parece que quer dizer, a intenção em votar em A ou B muda com o tempo, mas algumas outras coisas não mudam. Por exemplo, a percepção que o eleitor tem sobre os atributos do candidato, que é isso que você está falando. A gente perguntou para o eleitor de Cuiabá qual dos dois concorrentes era o melhor, era quem tinha mais capacidade para tomar decisões em momentos de crise. O Lúdio tem 43% das opiniões, né, favoráveis a ele, enquanto o Abílio tem 38%. Ou seja, se o eleitor estiver votando preocupado em ter alguém que é bom em tomar decisão no momento de crise, o Lúdio tem vantagem. Em compensação, quando a gente pergunta quem é o mais inovador, 45% acham que o Abílio é o mais inovador, contra 36% do Lúdio. Ou seja, nesse outro quesito, o Abílio leva vantagem, né? Então, é interessante a gente ver esses atributos, porque eles mostram o que o eleitor está buscando, né? Eu diria que no caso de Cuiabá, o Lúdio é visto como candidato experiente, capaz de tomar decisões em momentos de crise. Acho que são dois atributos muito importantes que ele tem, segundo o eleitor. Eu Né? vi aqui que essa questão da experiência tá com 50%, né? 50% experiência para o Lúdio e 34% para o Abílio. Acho que é o ponto que o Lúdio se sobressai ali, né, Felipe? Desculpa interromper, mas só acompanhando aqui Não, também alguns números. não, isso mesmo. É o nosso bate-papo aqui, tá tudo certo, né? Vamos conversando. É isso, o experiente é o Lúdio. Essa é uma característica que, se o eleitor de Cuiabá estiver buscando a experiência, o Lúdio vai acabar sendo, segundo a pesquisa, uma opção. Em compensação, o Abílio é visto de fato como o mais inovador. Esse é o traço diferenciador. Então, se o eleitor está buscando mudança, se o eleitor está buscando inovação, né, uma forma diferente de fazer política, o Abílio é a opção. Então, por que eu chamo a atenção para o fato de que as pesquisas não têm que ser analisadas apenas ali o número, né, como a gente falou no começo? A gente olha a tendência, a gente capta o clima eleitoral, a temperatura política, porque a pesquisa tem uma função, que é ajudar o eleitor a pensar sobre o que é melhor para a sua vida, para a sua família e para a sua cidade. E essa bateria aí de atributos que a gente está discutindo, Camila e Pedro, ela tem exatamente essa função, mostrar como é que o eleitor reconhece os seus candidatos. Se ele vai votar na experiência, na inovação, né, no carisma, tem vários atributos. Lembrando que no Brasil o voto é muito personalista. O eleitor escolhe o candidato, né, mais do que o partido. Então você tem um atributo da personalidade que é importante, por isso a gente explora isso, mas sem, né, a gente já falou da polarização nacional, ela vai ser também importante. Eu acho que ela já se mostrou importante. Agora, talvez, os atributos dos candidatos vão fazer a diferença. 8h57. Infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao final aqui, Felipe. É muito, muito bom, né, poder conversar um pouco com você, trazer esses detalhes, esclarecer algumas dúvidas dos ouvintes. O Felipe Nunes, que conversou conosco, cientista político, fundador e presidente da Quest. Temos ali uns 2 minutinhos ainda antes do Repórter CBN para te agradecer, né? Fica à vontade para trazer aí uma mensagem final também para o nosso ouvinte. E agradecer também Lucila, né? Lucila, da assessoria de imprensa. Obrigada pela ajuda aqui também, por nos pautar também aqui, atender também gentilmente o nosso convite. Fica à vontade aí para se despedir da nossa audiência. Lucila Soares. Agora sim. Obrigada, Lucila, e obrigada, Felipe. A gente que agradece, um prazer falar com vocês. Parabéns, né, à CBN, a todo o time aí de vocês pela cobertura que tem feito dessa eleição. Um trabalho rigoroso, né, um trabalho cuidadoso, isento, isso é muito importante. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês também. Dizer que a gente está sempre à disposição e chamar atenção para o ouvinte que gosta de política, né, que gosta de acompanhar, para, obviamente, as pesquisas, a Quest ainda terá uma pesquisa na reta final, ali na véspera da eleição, depois do debate da Globo. Muita gente perguntou também. Vem mais pesquisa aí? Então vem mais uma, né, Felipe? Vem na reta final, no sábado, que é aquela famosa pesquisa de véspera, Camila, para capturar essa tendência final. Eleição hoje muito competitiva, né? O retrato nesse momento é de 2 candidatos né, disputando rejeições um do outro. Eu acho que é isso. Quando a gente combina a dinâmica da polarização nacional
que eu publiquei recentemente um livro a respeito, né, a Biografia do Abismo, para quem gosta do assunto, fica aí a dica. Ela chegou na cidade de Cuiabá com muita força, e agora a gente vai ver o detalhe decidindo a eleição, né, os atributos dos candidatos, os apoios das lideranças. Vai ser uma semana final aí muito corrida, vamos acompanhar. Mais uma vez, obrigado, Camila, Pedro, a todo mundo. Espero que tenha sido aí claro e ajudado as pessoas a entender esse cenário em Cuiabá. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Nós que agradecemos. Tendo novidades também, fica à vontade para entrar em contato conosco. Obrigada pela companhia. Obrigada mais uma vez. A qualquer novidade, a gente está à disposição aqui também. Tenha um ótimo dia.